Bom, nós vamos falar de política fiscal, né? O nosso item 2.2, o item 2 é a introdução à macroeconomia. Então a gente já está no segundo item do item 2, que é política fiscal. E nós vamos abordar sobre dois prismas. Um prisma é o seguinte, é a contabilidade da política fiscal, né? Receitas, despesas e tudo mais. Quando tem déficit, o que faz? Esse é um ponto, né? Um outro ponto é os impactos da política fiscal na economia. O primeiro ponto é um ponto que está muito em vigor hoje, né? Se a gente pegar a discussão da política fiscal nos jornais, né, nos economistas ligados ao governo, é esse viés contábil, tá? Que nós vamos olhar. E, posteriormente, nós vamos passar a olhar esse outro lado, esse outro prisma, que é a respeito que trata do impacto da política fiscal na economia. Então vamos começar do ponto de vista contábil. Depois a gente fala em outro vídeo de como que a política fiscal impacta a economia, que é a parte mais rica, inclusive, do assunto, né? Vamos pela parte contábil. O que é a política fiscal, né? É o Estado arrecadando recursos via impostos e gastando. Vamos chamar a arrecadação de T, né, que vem do inglês tax. Tax significa imposto. Às vezes a gente olha tax, é taxa. Taxa é rate, R-A-T-E. Tax é imposto, né? Então T menos G, que é gasto público. Vamos pensar nessa fórmula, T menos G. O que o governo arrecada menos o que o governo gasta, né? Bom, temos três resultados possíveis por lógica. Pode ser um valor superior a zero, positivo, né, que nós vamos chamar de superávit. Pode ser igual a zero, equilíbrio, e pode ser menor que zero, deficitário, déficit, negativo, que é o que prevalece. A gente pega todos os países do mundo, com raras exceções, há déficit, os gastos superam as receitas, né? O Brasil acentuou esse fenômeno, né, nesse momento, mas o déficit brasileiro ele é crescente, né, bastante crescente há uns 6, 7 anos, assim, né? Ele acentuou esse ano em virtude de políticas que foram usadas para combater, para mitigar, melhor dizendo, os efeitos econômicos e sociais da pandemia. Então o déficit é o padrão, né? A questão é o que fazer quando há déficit. Vamos pensar, né? Você pode dar um calote, né? Eu gastei 120, arrecadei 100. Então, algum fornecedor, algum credor, né, ou alguns credores, alguns fornecedores vão ficar sem receber, porque só tem 100 para pagar e tem só tem 100 em disponibilidade para pagar e tenho necessidade de pagar 120, 20 aí vai rodar. Quem precisa desses 20 aí, porque me forneceu algum produto, me emprestou dinheiro, é credor, né? Então o calote é uma alternativa, né? Quando eu falo alternativa não significa que seja boa, eu estou pensando do ponto de vista teórico, né? Fazendo um raciocínio aqui teórico, né? Lógico, digamos assim. Por que é uma alternativa complexa? Tá? A moratória, o que a gente chama quando o governo não paga seus compromissos, ela traz impactos, né? A perda de credibilidade, ela faz com que, se esse governo for ao mercado captar recursos no momento seguinte, ele vai ter que pagar muito caro, porque o credor sabe que ele é um devedor, né, com alta probabilidade de não honrar seu compromisso. Então eu sei que o risco é alto. Se o risco é alto, exige um retorno alto. É uma relação direta aí, né? Risco alto, juros altos, retorno alto. Então eu vou pagar juros altos. E se eu for comprar, né, de algum fornecedor, muitos fornecedores sérios, sabendo que o governo não paga, eles certamente não vão participar da licitação. E alguns que vão colocar um preço lá nas alturas, seja porque há menos concorrência, seja porque tem medo de depois não receber. Então não é uma alternativa sem ônus, né? Uma outra alternativa é emitir moeda, né? O governo federal pode, né, em tese, emitir moeda. Nós temos regras, né, todo um arcabouço institucional que limita isso, mas teoricamente é algo possível. Eu emito moeda e pago esses R$20. Gastei 120, arrecadei 100, emito 20 moeda, pago 120.
Qual que é o problema disso? Ceteris paribus, né? Uma emissão de moeda constante com vistas a cobrir déficits do governo implicará aumento dos preços, né? Existe uma relação direta de moeda e preço, né? Vocês vão aprender posteriormente em política monetária uma formulazinha, MV igual a PQ, né? A moeda vezes velocidade de circulação, que é um conceito que eu não vou explicar aqui, é igual a P vezes Q, preços vezes quantidade, que no caso de um país é inflação vezes PIB. Então, se eu aumento a moeda, né, que está do lado esquerdo aí dessa identidade, a velocidade de circulação da moeda é considerada relativamente constante no curto prazo. Se eu aumento M, o lado direito PQ tem que aumentar. E aí, né, em tese, vai aumentar o P. Nós vamos avaliar em política monetária que às vezes aumenta o Q. Né? Aí a gente tem a teoria monetária moderna, né? MMT, né? Porque em inglês, né? Modern Monetary Theory, que mostra que há situações em que você aumenta a moeda e não aumenta os preços. E o cenário, não era para falar sobre esse assunto, mas rapidamente, se vocês verem o que aconteceu com a emissão de moeda pelo Banco Central Norte-Americano, Fed, de 2008 para cá, depois daquela crise de subprime, e o que aconteceu com a inflação nos Estados Unidos, a gente vê que nem sempre essa relação aumento de moeda, aumento de preço vai prevalecer. Mas vamos supor que, né, o governo, sempre fazendo déficit, sempre emitindo moeda, ele vai gerar um processo inflacionário, né? E é possível, de fato, que nesse caso, né, o uso contínuo desse procedimento, de fato, gere esse processo inflacionário, né? Bom, então, a alternativa de emissão de moeda, ela tem esse impacto, ela vai gerar inflação, né? Seja porque significa que o governo está gastando muito, e o G faz parte da demanda agregada, seja porque o aumento do dólar, da quantidade de reais na economia tende a desvalorizar os reais frente ao dólar, né? O dólar fica mais escasso, seu preço sobe, e o dólar alto gera inflação, por motivos que veremos adiante também, né? Então é uma alternativa também complexa, né? A terceira alternativa é a que utilizamos hoje. Eu aumento, né? Eu busco recursos emprestados para pagar esses 20 reais que estão faltando. Eu pego dinheiro emprestado, né? Essa é uma alternativa também com seus ônus, porque se eu pego emprestado, eu estou criando uma dívida. Se eu já tenho uma dívida, eu estou aumentando essa dívida. Então, essa alternativa do financiamento, ela tem o seu ônus, mas nós, quando eu falo nós, né, o consenso julga que é uma alternativa menos dolorosa frente às anteriores, a emissão, a busca por recursos emprestados, o financiamento. E como que o Estado ele se financia? O Estado ele vai se financiar por meio da emissão de títulos públicos. O que é um título público? Tá? Eu vou pensar num que é chamado de pré-fixado. O governo ele vai ao mercado, né? No caso é o Tesouro Nacional, STN, Secretaria de Tesouro Nacional, que é a operadora disso, dentro do Ministério da Fazenda. Vai ao mercado e oferece títulos com valor, né? Vamos aqui criar um exemplo aqui para ficar clara essa lógica. O título vale R$1.000 e ele vence em 252 dias úteis, ou seja, ele vence em um ano, vale R$1.000. E aí ele oferta esses títulos no mercado. E, né, hoje em dia todas as instituições financeiras podem participar desses leilões, né, dessas ofertas que o governo faz. Há bons anos atrás, eu estou sendo redundante, há bons anos, as instituições que poderiam participar desses leilões eram só instituições credenciadas, chamadas de dealers, né? Hoje em dia praticamente todas as instituições participam desse leilão. E vamos imaginar que a melhor oferta por esse título foi de R$900. Teve oferta de 880, 891, 896, 899, mas a melhor oferta foi de 900. O governo vai vender, obviamente, para aquela instituição que vai pagar mais por aquele título que vale R$1.000. Vendeu por R$900, ok? Bom,
O que significa essa venda por R$900? O governo conseguiu R$900 para usar para pagar seus fornecedores, credores, etc. e tal. E ele, daqui a um ano, ele tem um compromisso de pagar R$1.000 por esse título. Do lado do credor, aquele que comprou o título, ele comprou um título por R$900 e vai ganhar R$1.000 daqui a um ano. R$100 em cima de 900, ou seja, 11,11% que ele vai ganhar. Esse é o ganho do credor. Né? É assim. Então o governo conseguiu se financiar. Conseguiu e vai gerar uma dívida. Né? E esse é um problema. Por que razão? Amanhã, quando falo amanhã, no sentido do ano seguinte, o exercício seguinte, nós teremos, né, além das despesas normais, as despesas com juros. Então, a gente tem que tomar cuidado com o déficit para ele não virar uma bola de neve. A nossa dívida pública, né, que estava ali em 50% do PIB há 10 anos, mais ou menos, hoje está em 90% do PIB. Aumentou bastante a nossa dívida pública bruta. Tá? Tem um conceito de líquida também, que eu tiro os ativos. Né? A dívida líquida foi muito declinante ao longo do governo Lula e parte do governo Dilma. Ela foi muito declinante, a dívida líquida, mas já voltou a subir também. Né? Bom, então essa dívida pública vai ser crescente, mas temos que tomar um cuidado que a gente mensura isso não em termos absolutos. A dívida é 1 trilhão, 2 trilhões. A gente mensura como percentual do PIB. Tá? É dívida sobre PIB. Então, tanto que eu falei, era 50%, agora é 90%. Então percebam bem, se a dívida cresce 3%, mas se o PIB, que está no denominador da relação dívida-PIB, cresce 4%, a dívida pública cai em termos percentuais. Então a gente tem que olhar sempre em termos relativos. E outra coisa, muitos países têm dívida pública altíssima, acima de 100%. O Japão, a Itália tinha, acho que ainda tem, mas se não está acima, está um pouco abaixo só. Só que esses países têm taxas de juros muito baixas. Isso faz uma diferença muito grande. São dívidas predominantemente pré-fixadas, juros baixos, de prazo de vencimento muito longo, então, prazo médio de vencimento a gente chama de duration. Então é mais fácil você gerir uma dívida mais alta no Japão do que uma dívida mais baixa aqui. Ainda que tenhamos reduzido muito a taxa de juros. Mas os juros dos títulos pré-fixados não caíram tanto. Tá? Mas, frente ao que foi no passado, nossa taxa de juros está bem mais baixa, o que é um alento na gestão dessa dívida. Né? O custo da dívida, pelo menos, não está subindo. Por outro lado, o PIB está caindo. Esse ano vai cair. Os mais pessimistas podem achar que é acima de 5, os mais otimistas abaixo de 5, mas vai cair. De repente, menos 3, ou menos 4, ou menos 6 vai cair. E a dívida está aumentando. Então, essa relação dívida-PIB se deteriora muito. Né? A gente tem que refletir sobre isso. Então, a dívida não é foco nossa conversa, ela tem que ser olhada na sua composição, né? Se ela é pré-fixada, pós-fixada ou indexada à inflação. A composição é muito importante. Né? E o prazo de vencimento dos títulos. Quanto maior, melhor. Né? Mas não vai ser foco nosso aqui. Depois, a economia do setor público, vocês estudam isso com mais afinco.